aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos e hoje nós estamos aqui gravando esse vídeo para o Lar Casa de Maria, que nos fez o convite carinhosamente. E nós resolvemos trazer então um tema do Evangelho, a fim de que nós possamos fazer uma abordagem diante de como enxerga, de como observa a doutrina espírita esse tema. Nós vamos falar sobre o perdão. Mas antes de iniciar, gostaria de fazer uma prece e gostaria de convidar a todos os senhores que nos assistem para que nós possamos fechar os nossos olhos físicos e abrir os nossos olhos espirituais, pedindo ao Senhor da vida que derrame sobre todos nós a sua misericórdia, sobre todos aqueles que sofrem, Senhor, e que necessitam da tua bondade e do teu amor. Nesse momento tão grave em que nossa sociedade atravessa, nós te pedimos a paz e a tranquilidade para os dias que correm. Que assim seja, graças a Deus. E com essa prece nós iniciamos, melhor dizendo, a nossa reunião, o nosso bate-papo. Bom, o perdão ele é um tema que está sempre muito presente nas páginas do Evangelho. Ele sempre se destaca porque o perdão ele é de suma importância para que nós possamos caminhar, possamos sermos mais tolerantes, sermos mais compreensivos e não trazermos tantos agravantes para a nossa existência, para os nossos relacionamentos. Nós fomos seres criados por Deus para viver em sociedade. Por mais que em dado momento venhamos a dizer: eu vivo muito bem sozinho, não preciso de fulano, não preciso de ninguém. Essa é uma afirmação equivocada, porque nós precisamos, para que possamos evoluir, nós precisamos compartilhar a nossa vida. Quando falamos em compartilhar a vida, não é abrir o baú das nossas memórias, dos nossos atos passados, como se fosse um confessionário. Não, de maneira alguma. Quando falamos em compartilhar a vida, significa que nós devemos compartilhar as nossas experiências, a fim de que os outros venham aprender conosco aquilo que eles não sabem e nós venhamos aprender com o outro aquilo que eles não sabem. Nessa troca de experiências, nós vamos crescendo, porque nós vamos agregando informação, vamos construindo o nosso saber, formando o nosso conhecimento e vamos adquirindo assim mais sabedoria para lidar com os nossos relacionamentos. E aqueles com os quais nós compartilhamos a vida sempre também vai aprender algo de bom, desde que nós estejamos aptos, estejamos assim desejosos de nos solidarizar, de compartilhar com o outro as nossas experiências, aquilo que nós sabemos. A vida, nós sabemos, ela é composta por inúmeros desafios. Desafios que se apresentam todos os dias para que nós os enfrentemos e aprendamos assim a superar esses desafios e nos tornarmos pessoas mais experientes, pessoas mais maduras. A nossa visão de mundo é que vai determinar a nossa maneira de encarar, de lidar com esses desafios. Alguns, evidentemente, vão ter
no desafio um motivo de dor, um motivo de desespero, um motivo de angústia. E face a isso, são muitos aqueles que tombam diante dos desafios. Porque no desafio não é apenas receber uma proposta boa. Por exemplo, numa empresa, receber um desafio de exercer um cargo de liderança. Não é apenas isso. Mas o desafio, ele consiste em vencer as nossas dificuldades. São as nossas tendências que nós temos, que são tendências instintivas, né? São as nossas tendências que nos inclinam, né, para um determinado vício de comportamento. Esses vícios de comportamento, eles estão ligados às questões morais, que muitas vezes nos impelem, quase sempre nos impelem, para as questões de ordem física. A maneira como nós nos comportamos. Porque a moral, disseram os espíritos da Kardec, é a regra do bem proceder. Toda vez que eu saio desse campo de atuação, de bem proceder com a vida, onde eu não venho trazer nenhum agravante, né, para a economia da minha saúde, seja física, seja mental ou emocional, quando eu não venho trazer nenhum agravante nesse sentido também em relação ao próximo, eu estou procedendo bem. Quando não, eu estou procedendo mal. E esse procedimento mal, ele indica uma postura equivocada, uma postura doentia, que pode e nos leva sempre, né, a ter relacionamentos doentios. E assim nós nos desmerecemos diante do próximo, ou vice-versa, e isso causa alguns estágios, eclodem, vamos dizer, algumas emoções negativas, né, desses atos que vão necessitar de perdão. Porque aí vai se instaurar o rancor contra aquela pessoa, vai se instalar a cólera, vai se instalar a angústia, né? E muitas vezes nós nos vemos numa situação em que necessitamos de reconfortar o nosso espírito, reconfortar a nossa alma. Então necessitamos do perdão. Esse perdão, ele não está nem sempre ligado ao outro, também está ligado a nós, que temos que aprender a nos perdoar primeiramente. Perdoar, ele vai muito mais além do que a palavra, né? Eu te perdoo. O perdão, ele vai muito mais além do que dizer eu te perdoo, mas te quero distante de mim. O perdão, ele consiste verdadeiramente em se dar uma nova oportunidade, seja a quem nos ofendeu, ou a quem nós ofendemos, ou seja, nos dar uma nova oportunidade a nós mesmos de recomeçar. Porque os desafios, eles são realmente aquilo que se pode dizer, né, no tempo em que correm, nos dias de hoje, é uma grande proposta de crescimento para o espírito. E quando o indivíduo começa o enfrentamento, quase sempre vão surgir as quedas. E quando há a queda, levantar-se torna-se um desafio muito maior. Porque são muitos que ali estagiam por muito tempo, por sentimentos de culpa. E esse sentimento de culpa, ele decorre justamente da não aceitação de que o indivíduo ainda se encontra num estágio de imperfeição e que não pode vencer esse desafio do dia para a noite. As quedas, elas são importantes e são necessárias para que se haja uma releitura, um aprendizado daquela questão que foi mal colocada e que foi um ato equivocado.
Jesus nos ensina no seu Evangelho de Luz que é preciso perdoar não 7 vezes, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Dizem os especialistas que na linguagem em que ele se comunicava, na língua em que ele se expressava, essa expressão queria dizer para sempre. Então, o perdão, as oportunidades, elas sempre surgem à nossa frente. Que Deus sempre nos propicia uma nova oportunidade, para um novo recomeço, para uma nova reabilitação, para que nós possamos nos reerguer. Essa oportunidade surge em diferentes pontos, em diferentes momentos da nossa vida. E podem, é lógico, não ter mais, vamos dizer assim, as mesmas, como é que eu poderia dizer? Não, ele não pode, esse perdão, quando ele surge, essa oportunidade, ela surge, não é mais a mesma, né? Talvez o empenho, o esforço tenha que ser maior. Os filósofos antigos diriam que você não tomará banho 2 vezes no mesmo rio, porque a segunda vez que adentrar no rio, aquelas primeiras águas que lhe banharam já se foram, e as segundas podem ser que elas estejam sujas. E aí é um trabalho para fazer uma limpeza, para que depois se possa tomar o banho. Isso é uma analogia que se faz com a questão das oportunidades, mas que sempre existem. Por mais dificultosas, né, que elas se nos apresentem, elas se oferecem como uma oportunidade de soerguimento. Então aprendamos assim a observar, a enxergar o mundo que o outro vive. Quais são as crenças que o alimentam, que o dirigem, para que ele tenha determinado comportamento que muitas vezes nós nos afetamos com ele. Porque também nós somos dirigidos pelas nossas crenças, né? Nós nos alimentamos por elas e assim dirigimos a nossa vida. E dentro desse campo também podemos magoar o outro. Então é importante observar que perdoar é oferecer uma nova oportunidade. Conta-se que Jesus, estando apregoado ao madeiro infamante, e poucos segundos ali, poucos minutos havia para o seu desencarne, quando lhe apareceu um anjo. E aquele anjo se dizia ser o anjo da justiça. Ele estaria ali anotando todos aqueles que estavam envolvidos no processo da condenação e da crucificação, para observar posteriormente as reencarnações dessas criaturas e como deveria ser para que viesse ali prevalecer a lei de ação e reação. E, por fim, dizem que surge um anjo, né? E esse anjo se lhe apresenta e lhe pergunta: Senhor, me dizes nesses instantes o que queres que eu faça? E ele pede àquele anjo solícito que ele possa ir até Judas, auxiliá-lo no momento difícil, no momento extremamente angustioso e doloroso que aquele espírito estava passando pelo suicídio. Porque Jesus assim lhe dissera: vais à frente, porque eu irei logo após o desencarne. Jesus, no último instante, oferece a lição do perdão, que aquele que o havia traído, aquele que o havia abandonado, ele não se esquecera dele. Entendera como um irmão doente, um irmão necessitado, que precisava de ajuda. Então, nos espelhemos em Jesus. Nos espelhemos nas suas lições, nos seus exemplos de amor, nos seus exemplos de bondade e de perdão. E façamos de tudo
para nos precaver, para não alimentarmos ou desenvolvermos discórdia, ódio ou antipatia. Façamos tudo para ser solidários. Mas se agora, nesse exato momento, não conseguimos, e ainda por aí permeiam nos nossos atos, né, na nossa vida, essas nossas antipatias, passamos por tudo, nos empenhamos para exercer o verdadeiro perdão, orando, vibrando e agindo com bondade e com amor. Muito obrigado a todos, era essa o recado que eu gostaria de deixar sobre o perdão. E para finalizar, nós gostaríamos de convidar a todos que pudessem cerrar os seus olhos físicos e assim nós possamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre pelas bênçãos da vida. Que Ele derrame o seu amor e sua misericórdia sobre todos que sofrem, estejam na palha, estejam sobre o ouro. Todos são nossos irmãos. Nas regiões de conflito, nos grandes centros onde se desenvolvem as guerras, ou mesmo nos hospitais, nos lares, onde muitos de nossos irmãos estão retornando ao mundo espiritual, vitimados por essa pandemia, por esse vírus. Que o Senhor reconforte todos aqueles que ficam e que todos aqueles que adentram sejam recebidos no seu reino de luz, de paz e de amor. Que assim seja. Graças a Deus.